Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai continuar essa série aí sobre tableaus que eu estou fazendo, né? E vamos falar aqui sobre regras para quantificadores, beleza? Então no vídeo anterior a gente falou sobre regras para os operadores verofuncionais, né, normais, da lógica proposicional. E aqui a gente vai começar a entrar em lógica de primeira ordem, a gente vai falar sobre quantificadores. E assim como na dedução natural, a gente vai ter 4 regras aqui, né? Na dedução natural a gente tinha uma regra para introduzir e outra para eliminar cada quantificador. E aqui a gente vai ter, todas as regras são de eliminação, né, como a gente já viu, mas vão ser 4 também. A gente vai ter uma regra para o universal, uma para o existencial, uma para o universal negado e outra para o existencial negado, tá? Então primeiro eu já vou escrevendo aqui as regras, tá? E depois eu vou explicar para vocês cada uma e as restrições que cada uma tem, a diferença e tudo mais. Beleza? Então essas aqui são as 4 regras e vamos lá. A primeira é a da eliminação do universal, né? Então é uma regra bastante simples. Se a gente tem aqui que para todo x é o caso que φ, sendo que φ aqui é uma fórmula qualquer, tá? Uma fórmula bem formada. Então, por exemplo, aqui a gente poderia ter para todo x px, né? Seria um exemplo. Para todo x qxy, para todo x px implica em existir um y tal que py, enfim, qualquer fórmula que você quiser no lugar de φ, tá? Você pode colocar. Se você tem isso, né? Em suma, se você tem uma fórmula universal, então você pode inferir a fórmula que está no escopo dessa fórmula universal, que no caso aqui é φ, e no lugar de x, onde tiver x aqui dentro do φ, a gente troca por t, onde t é um termo fechado qualquer, tá? Então se você não se lembra dessa notação aqui, né, usando colchetes, isso que está em verde circulado aqui agora significa a fórmula φ, porém onde tiver x nessa fórmula a gente troca por t. Por exemplo, vamos supor que a gente tem que para todo x, o x é humano. Disso aqui a gente consegue inferir essa fórmula φ, que no caso é o h de x, né? Então a gente teria aqui h de x, porém no lugar de x, como está dito aqui, né, a gente substitui isso por t. E o que é t? T é um termo fechado qualquer. Então no lugar de x a gente poderia colocar, por exemplo, h de a, né? A gente poderia ter h de b, b e a aqui são constantes, então são termos fechados. A gente poderia ter uma função aqui, né? A gente poderia ter, por exemplo, f de a, ou então f de g de b, né? Isso aqui, que eu estou circulando em branco agora, né? Isso aqui é um termo fechado, tá? Então você aplica aqui. E, enfim, qualquer termo fechado que você quiser, você pode colocar aqui, beleza? E por que isso funciona? Porque, bom, é uma coisa óbvia, né? Quando a gente tem aqui uma quantificação universal, a gente está falando sobre todos os objetos do nosso universo de discurso, né? E quando a gente tem uma fórmula funcional, tipo f de x, vamos supor que isso aqui significa o pai de x. Se isso aqui é o pai de x, quando a gente colocar a, isso aqui que está circulado agora significa o pai de a, né? Isso aqui é um objeto, é uma coisa que está no nosso universo de discurso. Se ele é um objeto do universo de discurso, então esse quantificador aqui vai atuar sobre ele também, né? Por isso que quando a gente tem que para todo x alguma coisa, por exemplo, para todo x h de x, a gente pode substituir o x por qualquer termo fechado, seja ele uma constante ou seja ele uma função aplicada a uma constante, ou uma função aplicada a outra função, enfim, qualquer termo que você quiser. Beleza? Então é assim que essa regra funciona. Vamos aqui então para o universal negado, né? Quando a gente tem aqui que não é o caso, que para todo x φ, né? Sendo que φ aqui é uma fórmula qualquer, disso aqui a gente pode inferir que não é o caso que φ, e no lugar de x, né? Onde ocorrer x aqui dentro do φ, a gente substitui por c. E aqui já tem uma diferença. No caso aqui o c é uma constante individual que é nova no ramo, tá? Então vamos supor que a gente está fazendo aqui um tableau, né? Ele está vindo aqui, aí ramificou para cá, tem uma outra fórmula aqui, vai descendo, e a gente chegou aqui, por exemplo, em, não é o caso, que para todo x, h de x, tá? Aí vamos supor que tem um outro ramo para cá, e aqui tem mais dois, não sei o que. Nesse ramo aqui, quando a gente tem essa fórmula, a gente pode aplicar essa regra aqui, né? Na verdade, a única regra que a gente tem para aplicar é essa. Então a gente vai ter que afirmar o que? O não φ, né? Então a gente vai ter aqui que não é o caso que h de x, né? Porém aqui, no lugar de x, né, a gente substitui o x por c. E o c é uma constante nova no ramo. Então, o que a gente faz aqui para saber qual constante a gente pode usar ou não? A gente tem que pegar onde essa fórmula está, né, essa fórmula nova que a gente colocou, ver onde ela está e volta no ramo até a primeira fórmula que você tem. Tá? Então, você vai fazer esse caminho todo aqui até aqui em cima. E olha, durante todo esse percurso, todas as constantes individuais que aparecem. Tá? Então, vamos supor que aqui no meio você tem uma fórmula, por exemplo, PA. Né? Então, aqui a gente tem um A. A gente vai e anota o A. Aqui em cima você tem uma fórmula que sei lá, QB. Então o B ele ocorreu aqui, tá no mesmo ramo, a gente vai e anota o B. Então vamos supor que só tem essas duas.
Se só tem essas duas, a gente sabe então que no lugar desse x aqui, que a gente tem que substituir, a gente tem que colocar alguma coisa aqui dentro, a gente não pode colocar nem o a e nem o b. Por quê? Porque o a e o b são constantes que já ocorreram nesse ramo aqui. E repara aqui que nessa restrição, né, o c, que é o que a gente vai colocar aqui, tem que ser uma constante nova no ramo. Tá? A gente não pode usar uma constante que já ocorreu. A gente poderia colocar aqui c, por exemplo, né? O c não ocorre nesse ramo, então a gente pode colocar aqui, não é o caso que h de c, beleza? E o motivo para essa restrição aqui, eu já expliquei no vídeo de dedução natural, né? Mas eu vou falar aqui de novo. É bastante simples, porque, olha só, quando a gente tem que não é o caso que um universal, né? Quando a gente nega um universal, se você reparar, na verdade, essas restrições dessas duas fórmulas aqui, né? Dessas duas regras são bem parecidas. E a mesma coisa com essas duas aqui, tá? Se você se lembrar da regra de interconversão de quantificadores, você vai entender o motivo. Mas o motivo é o seguinte, quando a gente nega um universal, a gente está basicamente afirmando um existencial negado. Se a gente fala que não é o caso que todos são mortais, por exemplo, isso quer dizer que tem alguém, e aí aqui entra o existencial, né? Tem alguém que não é mortal. Né? Se não é o caso que todos são mortais, então alguém não é mortal. E é o que a gente faz, né? É o que a gente diz aqui, não é o caso que φ. E no lugar de x, né, onde ocorre x, a gente substitui por c. E o c tem que ser uma constante nova no ramo. Por quê? Porque quando a gente diz que não é o caso que todos são humanos, a gente sabe que alguém não é. Mas a gente só sabe isso, a gente não sabe nada sobre essa pessoa, sobre essa coisa que não é humano. Então a gente simplesmente dá um nome para essa coisa. Vamos chamar ela de c, por exemplo. Né? E por que o c, essa constante c, né, não pode ter ocorrido anteriormente? Porque vamos supor que a gente está aqui... que a gente tem essa fórmula aqui, que é b. Né? E aí a gente sabe que não é o caso que todos são humanos. Então tem alguém que tem algo, né, que não é humano. Se a gente fosse dizer que esse algo é o b, a gente teria aqui que não é o caso que é hb. Sendo que o b já foi usado aqui em cima. E a gente não pode fazer isso porque quando a gente diz que não é o caso que todos são humanos, isso não nos dá informação alguma sobre o que é essa coisa. Né? Eu estou basicamente repetindo o que eu disse antes aqui porque essa é a explicação. A gente não sabe nada sobre essa coisa. Então a gente não pode dizer que essa coisa aqui em cima, que a gente já falou que é Q, né? Ou seja, esse indivíduo B aqui, ele é Q, né? Ele está se aplicando a esse predicado Q. A gente não pode dizer que é ele especificamente que não é humano. Né? A gente sabe que alguém não é, mas a gente não pode fazer essa suposição adicional de que é esse indivíduo B. Por isso que tem que ser uma constante nova. Né? E por que é uma constante e não um termo fechado qualquer? Porque, da mesma maneira, se a gente tivesse aqui que não é o caso que todos são humanos, a gente não poderia afirmar que não é o caso que, por exemplo, f de a, né? Vamos supor que essa função aqui é o pai de x. Né? Então isso aqui seria, não é o caso que o pai de a é humano. A gente não pode dizer isso daqui porque esse indivíduo que eu estou circulando aqui agora, ele não é um indivíduo genérico, um indivíduo qualquer. Ele é um indivíduo que a gente já sabe uma coisa sobre ele, né? A saber que ele está relacionado com o indivíduo a, através dessa relação funcional f. Tá? Então ele não é um indivíduo qualquer. A gente precisa falar de um indivíduo que não foi falado, citado anteriormente, né? É um nome que ele está vazio, né? Ele não foi usado ainda. Por isso que tem que ser uma constante, que é nova no ramo, beleza? Agora, se a gente tivesse aqui, por exemplo, o correto aqui seria usar c, né? Ou enfim, outra constante. Agora, se a gente tivesse aqui, por exemplo, pc, nesse ramo aqui, a gente poderia usar o c aqui, porque eles são ramos, ó, se você seguir aqui, ó, são ramos independentes, tá vendo? Então, você tem que olhar sempre no mesmo ramo. Se você tiver uma constante que ocorre em outro ramo, não tem problema, porque os ramos são independentes, como a gente já viu no vídeo anterior. Então, é assim que essa regra funciona, beleza? E a gente pode ir para essas outras duas aqui, que são bem parecidas, né? Quando a gente tem aqui um existencial, né? Essas duas regras aqui são parecidas, né? E essas outras duas aqui são parecidas também. Então, esse aqui é um existencial, né? Se a gente sabe que tem uma coisa que é φ, a gente pode pegar o φ, e onde tiver x, a gente substitui por c, onde c é uma constante nova no ramo. Então, da mesma maneira, se a gente sabe que existe um x que é humano, a gente tem que substituir esse x aqui, né, no hx, por uma constante nova que não tenha ocorrido ainda. Né? Por quê? Porque a gente só sabe que uma coisa é humana, a gente não sabe mais nada sobre essa coisa. Então, a gente pega essa coisa, que a gente sabe que é humana, e a gente dá um nome para ela. Né? Então, vamos chamar essa coisa de a. E esse a, ele não pode ter ocorrido antes, porque senão ele vai ser o nome de um indivíduo já específico. Né? Se a gente tivesse aqui em cima PA, por exemplo, então esse A aqui, ele não é mais um nome que a gente pode usar para nomear esse indivíduo que é humano, porque ele já foi usado aqui em cima antes, né? A gente já sabe que ele tem uma determinada propriedade, então não pode ser o A. Se esse fosse o caso, a gente teria que usar uma outra constante, né? B, por exemplo. E a gente também não pode usar uma função, né? Por exemplo, o pai de A, porque o pai de A não é um indivíduo qualquer, é um indivíduo genérico.
indeterminado. Ele é um indivíduo que a gente já sabe uma coisa semântica sobre ele, né? A gente sabe que ele está em uma relação aqui funcional com um outro indivíduo. Então a gente não pode colocar funções aqui, beleza? Tem que ser uma constante e tem que ser uma constante nova no ramo. Ela não pode ter ocorrido antes no mesmo ramo, tá? Se for em ramos diferentes, não tem problema. E por fim aqui a gente tem a negação do existencial, né? Que é parecida com o universal, né? Então quando a gente tem aqui a negação de um existencial, a gente afirma essa fórmula que está no escopo desse existencial, negada, né? A gente nega essa fórmula, e no lugar de x, onde ocorrer x nessa fórmula φ aqui, a gente troca por t. E t é um termo fechado qualquer. Então, por exemplo, se a gente diz que não é o caso que existe um x que é humano, se a gente tem isso daqui, a gente consegue inferir que não é o caso que qualquer coisa é humano. Então, x aqui é um termo fechado. A gente pode dizer que não é o caso que o a é humano, não é o caso que o b é humano. Eles podem até ter ocorrido aqui em cima antes, né? Por exemplo, p de a. Vamos supor que o A é porco, sei lá. Se a gente sabe que o A é um porco, beleza, a gente está dizendo que não existe uma coisa que é humano. Se não existe uma coisa que é humano, então qualquer coisa no nosso universo de discurso, a gente sabe que ela não vai ser humana. Então a gente pode afirmar isso, inclusive, para o A, né, que a gente já falou sobre ele aqui em cima. E a gente pode fazer isso para funções também, né? A gente pode dizer que não é o caso, por exemplo, que o pai do A é humano, né? A gente falou aqui em cima que o A é um porco e, enfim, aqui a gente está falando sobre o pai dessa coisa que é um porco, né? E, enfim, presumivelmente esse P de A aqui também vai ser um porco. Então, se ele é um porco, é óbvio que ele não é humano. Por isso que a gente pode afirmar que ele não é humano, tá? Então, é bom você reparar, né, a similaridade entre essas regras aqui, beleza? E agora eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu vou dar uma dica também muito importante, tá? Então não saia do vídeo, é uma dica importantíssima. Então, vamos lá, eu vou dar alguns exemplos aqui. Beleza? Então a gente tem essa primeira fórmula aqui. E vamos supor que a gente está querendo provar ela, né? Que a gente quer saber se ela é uma tautologia ou não. É sempre bom quando você tiver uma fórmula, você tentar já meio que avaliar ela assim de cabeça, né? E ver se ela é ou não uma tautologia, para você já saber, para você ter mais ou menos uma coisa aí para esperar. Então se a gente for ver, isso aqui é uma fórmula universal, né? Uma fórmula com quantificação múltipla, os dois são universais. E a gente tem aqui pxy e não é ou, né, uma disjunção, não é o caso que pxy. Então isso aqui é basicamente uma fórmula P ou não P, tá? Da forma P ou não P. Isso aqui é basicamente uma instância do princípio do terceiro excluído, tá? Então intuitivamente a gente já sabe que isso aqui é uma tautologia. Mas enfim, vamos supor que a gente não sabe disso. Para a gente provar isso, a gente tem que negar essa fórmula, tá? A primeira coisa que a gente faz é negar. E disso a gente tem que derivar uma contradição. A gente tem que chegar a um par de literais complementares, tá? Se você não sabe o que são literais complementares, eu vou deixar um card aí para você assistir o vídeo que eu fiz sobre isso, tá? Então, negando aqui essa fórmula, a gente tem o quê? A gente tem a negação de uma fórmula universal, né? Pela regra aqui em cima, quando a gente nega uma fórmula universal, o que a gente tem? A gente pode inferir a negação do φ, né? Que é a fórmula que está sob o escopo dessa universal. E onde tiver x no φ, a gente substitui por c, onde c é uma constante nova no ramo. Então, no caso aqui, nesse exemplo, o nosso φ aqui é isso que está em verde aqui agora, tá? É isso que está sob o escopo desse quantificador universal aqui. Então, a gente vai afirmar a negação disso, que está circulado agora, tá? E no lugar de x, né, que é o variável que está nesse quantificador aqui, no lugar de x a gente coloca uma constante que não ocorreu antes nesse ramo aqui, tá? Então, como essa aqui é a segunda fórmula do ramo, né, o ramo principal, e não tem nenhuma constante aqui, a gente pode usar qualquer constante. Eu vou usar aqui a constante A, beleza? Então, onde tiver x aqui, a gente coloca A e a gente vai ter essa fórmula aqui, tá? Então, usamos essa primeira, chegamos nessa segunda. Ela também é a negação de um universal, então a gente aplica de novo a mesma regra. E agora aqui, nessa fórmula que eu estou circulando em verde agora, né, a gente vai colocar a negação dela. E onde tiver y, que é a variável que está nesse quantificador aqui, né, onde tiver y, a gente coloca uma constante nova que não tenha ocorrido ainda. Então a gente vai negar isso, né? E aqui, em vez de botar y, a gente tem que botar uma constante que não tenha ocorrido. No caso aqui, o a já ocorreu aqui em cima. Então não pode ser o a, tá? A gente vai ter que usar uma constante nova, por exemplo, b, tá? Então a gente vai ter aqui PAB ou não PAB. Beleza? Lembrando que o y aqui é a mesma variável, a gente substitui pela mesma constante, beleza? Então a gente tem isso daqui, usamos essa fórmula. E temos agora a negação de uma disjunção. Negação de disjunção, a gente usa aquela regrinha, né? E a gente vai ter aqui a negação de cada um dos disjuntos, né? Essa regra aqui ela não vai ramificar. E a gente vai ter isso daqui, beleza? E chegamos aqui então a uma contradição. Temos aqui um literal, né? Que é a negação de uma fórmula atômica. E temos aqui a negação dessa fórmula daqui de cima, tá? Que também é um literal.
Então, se são pares de literais, se isso aqui é um par de literais complementares, a gente fechou esse ramo aqui, tá? E nós sabemos então, como ele é o único ramo, todos os ramos desse tabuleiro aqui estão fechados, então a gente sabe que essa fórmula aqui, que a gente negou, é uma tautologia, tá? Justamente o que a gente esperava, beleza? Vamos para o próximo exemplo aqui. Vamos supor que a gente quer provar isso daqui. Essa fórmula é um pouquinho mais complexa, olhando de cara assim talvez não seja tão fácil para você avaliar se ela é válida ou não. Mas vamos lá, a primeira coisa que a gente faz é negar essa fórmula, e preste muita atenção aqui, porque isso aqui é uma fórmula composta, tá? É uma implicação. Se você simplesmente colocar uma negação aqui, você vai estar negando somente o antecedente dessa fórmula. Não é isso que a gente quer. A gente tem que negar a fórmula inteira, tá? Então, quando você tiver uma implicação, ou enfim, qualquer fórmula composta que seja, você primeiro coloca ela entre parênteses e depois você nega, para você garantir que essa negação está se aplicando a isso tudo, tá? Então, aqui é uma sentença condicional, a gente está negando, aplicando a regra da negação do condicional, a gente vai ter o antecedente e a gente vai ter a negação do consequente, beleza? Então, usamos essa primeira fórmula aqui. Chegamos a outras duas, e aqui tem um grande problema. Você precisa tomar muito cuidado com isso aqui, porque é o seguinte, se você se lembrar da dica que eu dei no vídeo anterior, eu falei o seguinte, eu falei que quando você tem uma fórmula que não ramifica, e você tem uma fórmula que ramifica, né, quando você aplica uma regra a ela, é sempre bom você usar a fórmula que não ramifica antes, né, porque assim você evita ter trabalho adicional. Então nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem aqui essa regra do universal, né, que não ramifica, a gente poderia simplesmente instanciar isso aqui, a gente teria, por exemplo, PA e não QA, né, o X aqui ele pode ser qualquer termo fechado, e a gente teria usado isso aqui, beleza. E aí a gente usaria agora essa fórmula aqui, né, porque ela ramifica. Quando a gente tem a negação de uma conjunção, isso aqui vai dar dois ramos, então por isso que a gente fez essa daqui primeiro, né. Só que se você fizer isso, você vai ter um problema, você vai chegar num ramo que parece que ele vai estar aberto, mas enfim, vai ficar meio esquisito isso aqui, você não vai conseguir encontrar o que você busca, tá? E a dica que eu dou é a seguinte, quando você tiver uma fórmula que é universal, como essa fórmula aqui, tá? Duas coisas. Primeiro, eu sempre deixo para aplicar regras em fórmulas universais para o final. E eu acho que eu falei sobre isso no vídeo de dedução natural, é exatamente o mesmo exemplo que eu dei lá, tá? É a mesma coisa aqui. Quando você tem uma fórmula que é universal, você aplica a regra para eliminar esse universal, sempre no final, deixa para ser a última coisa que você vai fazer. Porque se você tiver um existencial, ou se você tiver a negação de um universal, né, que são coisas equivalentes, e a gente vai ter isso aqui, quando a gente aplicar a regra nessa fórmula aqui. Por exemplo, vamos supor que você tem aqui que existe um x tal que px, e você tem que tudo x não é o caso que px, né, por exemplo. Aí você vai e aplica primeiro esse universal aqui, né, a gente vai ter o quê? Que não é o caso que PA, né, o A aqui é uma constante qualquer, um termo fechado qualquer, beleza. Aí a gente vai e usa o existencial. Só que o existencial, né, ele tem aquela restrição. A gente não pode, por exemplo, eliminar isso aqui no A. A gente tem que usar uma outra constante porque o A já foi usado. Aí você vai e bota PB, por exemplo, né, porque o B não foi usado ainda. E aí você chega a uma coisa que não é uma contradição, né? Não PA e PB não é uma contradição. Por que isso aconteceu? Porque você usou primeiro o universal. E tem uma coisa do universal que eu não lembro se eu falei, mas você pode eliminar ele quando você quiser, em qualquer constante que você quiser, né? Então, assim, nada impede que agora a gente pegue esse universal aqui, né, e elimine ele no A, que já foi usado, no A não, perdão, no B, que foi usado aqui, né? Então a gente poderia dizer que não é o caso que PB. Só que isso aqui seria um trabalho adicional, não tem motivo algum para fazer isso. Então a dica que eu dou é a seguinte: sempre que você tiver uma fórmula que é universal, deixa para aplicar a regra nela para o final, tá? Deixa sempre por último. Mesmo que seja nesse caso aqui, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma fórmula que é universal, que não ramifica, e a gente tem uma fórmula que ramifica. Se você fosse seguir a regra não, né? A dica que eu dei no vídeo anterior, você aplicaria primeiro a regra na fórmula universal, porque ela não ramifica, né? Mas a dica que eu estou dando agora é mais forte que essa. Se você tiver uma fórmula que é universal, deixa ela para o final, tá? Então, vamos fazer isso daqui, né? Vamos aplicar a regra nessa fórmula que ramifica aqui. A gente vai ter dois ramos, né? Em um deles a gente vai ter a negação disso daqui, né? E no outro a gente vai ter a negação do outro conjunto, beleza? Então, aplicamos a regra nessa fórmula aqui. E veja bem o que a gente tem aqui. A gente tem que não é o caso que para todo x px. Então, negação de universal, lembre-se que a gente tem que eliminar isso daqui. E no lugar de x, a gente tem que colocar uma constante que não ocorreu antes, tá? Então, se você não ocorreu antes no mesmo ramo, né? Se a gente subir aqui esse ramo, não tem nenhuma constante aqui. Então, a gente é livre aqui para usar qualquer constante que for, né? Eu vou colocar aqui, não é o caso que PA. E reparem, né? Se a gente tivesse eliminado primeiro aqui esse universal, eu usaria PA, né? A gente ficaria com PA e não QA. A gente eliminaria essa conjunção aqui e ficaria com PA.
E aí, quando eu fosse aplicar a regra nessa fórmula aqui, eu não poderia usar o A, porque o A eu já teria usado ao eliminar esse universal aqui. Entendeu o joguinho, como é que funciona? A gente tem que sempre deixar o universal para fazer no final, tá? Então, beleza, a gente ficou com não QA, não PA na verdade, né? Vamos fazer esse outro lado aqui. Desse outro lado, a gente tem que não é o caso que existe um x tal que não QX. Então, negação de existencial é como se fosse um universal, né? Então, a gente pode pegar essa fórmula aqui, que está no escopo dele, né? E negar essa fórmula e aplicar ela em qualquer termo fechado que for, tá? E aí você pode ficar em dúvida, mas nesse caso aqui, né, que a gente tem a negação de um existencial, a mesma coisa vale, né? Se em vez de, aqui em cima, se em vez de um universal a gente tivesse a negação de um existencial, a mesma dica valeria. Não usa a eliminação dessa negação de existencial, né? Porque com ela você pode eliminar em qualquer coisa que for, então ela é uma regra muito forte. Deixa ela para usar no final. Aplica primeiro regras a fórmulas mais fracas, tá? Então, nesse caso aqui, essa fórmula aqui, ela é uma fórmula universal, tá? Ela é equivalente a uma fórmula universal. E aqui em cima a gente tem uma outra fórmula que também é universal. Então, nesse caso aqui, tanto faz qual das duas você elimina primeiro, tá? Eu vou eliminar essa daqui primeiro. A gente pode colocar aqui, não é o caso, né? A gente tem que negar, então, essa fórmula aqui, né? E no lugar do x a gente coloca qualquer coisa. Eu vou colocar A, tá? E é isso daí. Então, usamos essa fórmula aqui. Usamos essa daqui também, né? Esqueci de botar a bolinha. E uma coisa importante também, né? Que eu acho que eu falei antes, mas quando você tem aqui uma fórmula que ela é ou a negação de um existencial, ou ela é a fórmula universal, quando você põe essa bolinha aqui, isso aqui não significa que você não pode usar essa fórmula de novo, tá? Porque se você está dizendo que não é o caso, que existe uma coisa que não é QX, se não existe uma coisa que é isso daí, então você pode afirmar isso, você pode afirmar a negação disso para qualquer coisa do universo de discurso. Então a gente poderia também inferir aqui, né, além de inferir isso, a gente poderia inferir que não é o caso que não QB, não é o caso que não Q P de A, e assim por diante, tá? A gente pode usar essa regra mais de uma vez, tá? Isso aqui é uma coisa exclusiva dessas duas fórmulas aqui, tá? Da negação do existencial e do universal. Agora vamos lá, desse ramo aqui, né? A gente tem aqui um literal, né? Mas aqui em cima a gente tem uma fórmula que a gente não aplicou regra nela ainda. Então vamos aplicar agora, né? E como a gente tem um ramo, a regra que a gente aplicar aqui a gente vai ter que distribuir nos dois ramos igualmente, tá? Então eu vou eliminar aqui esse universal e lembre-se que a gente está buscando sempre uma contradição, né? Então se nesse ramo aqui eu tenho não PA e aqui eu tenho um universal com um PX, né? Em conjunção com outra coisa, esse PX aqui, se eu posso eliminar ele em qualquer coisa, eu vou eliminar ele no A, né? Então, nesse ramo aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter PA e não QA, tá? Então, eu eliminei esse universal aqui, nesse ramo, na constante A, tá? E aí, aqui, como eu tenho uma conjunção, né? Eu posso eliminar essa conjunção, eu vou ter PA e não QA, né? Usei essa fórmula aqui. E a gente tem aqui uma contradição entre essas duas fórmulas, tá? Então, esse ramo aqui, ele já se fechou. E a gente tem que replicar, né? Isso aqui que a gente fez aqui, a gente tem que replicar no outro ramo exatamente igual, tá? Tem que ser a mesma constante aqui, porque é a mesma regra que a gente aplicou, né? Vai ser apenas uma outra instância. Então a gente vai ter aqui PA e não QA, né? Eliminando a conjunção, a gente vai ter PA, a gente vai ter não QA, né? Usamos essa fórmula, e de novo aqui chegamos a uma contradição. Temos aqui um par de literais complementares, fechamos esse ramo aqui então, beleza? E são os dois únicos ramos que tem. Se os dois estão fechados, então o tableau se fecha e essa fórmula que a gente negou aqui em cima, né, essa fórmula aqui que eu estou circulando agora, ela é uma tautologia, ela é uma fórmula válida, beleza? Então fique muitíssimo atento a essa dica que eu dei. Se a gente tivesse eliminado isso aqui primeiro, a gente chegaria a um problema, né, porque a gente teria primeiro aqui PA, né, e quando a gente fosse eliminar isso daqui, a gente não poderia eliminar isso no A, porque o A já foi usado antes. Aí a gente ficaria com PA e não PB, e isso não é uma contradição. E aí, para chegar a uma contradição, a gente teria que eliminar de novo esse universal aqui, porém agora no B, né? Só que não faz sentido algum fazer isso, né? Você ia perder tempo. E, enfim, é isso daí. Beleza? E eu vou dar mais um exemplo aqui, só para finalizar, que é esse aqui, tá? Então, se a gente quer provar isso, a primeira coisa é negar isso, né? Então, como é uma fórmula composta, a gente coloca primeiro entre parênteses e depois nega. Temos a negação de um condicional. Então, assim como no exemplo anterior, a gente vai ter aqui o antecedente, né? E a gente vai ter a negação do consequente, beleza? Usamos essa fórmula aqui. Temos aqui uma fórmula universal e temos a negação de uma fórmula existencial. Nesse caso aqui, tanto faz qual das duas a gente eliminar, porque nos dois casos a gente pode eliminar o x em qualquer constante que for, tá?
Então, eu vou primeiro eliminar esses dois universais, né? A gente vai ficar então com, para todo y, p, e no lugar do x aqui, né, onde tinha x, eu vou colocar a, tá? Usamos essa fórmula aqui. Lembrando que quando a gente tem aqui um universal e a gente põe a bolinha do lado, a gente só está marcando que a gente já usou essa fórmula, tá? Mas a gente poderia usar ela de novo se necessário. E beleza, temos de novo uma fórmula universal, eu vou aplicar de novo para eliminar esse universal, e eu vou ter PA, e como isso aqui é universal, pode ser qualquer constante, né, ou qualquer termo fechado, eu vou colocar o A de novo, tá? Só para evitar postular entidades demais aqui. Então usamos essas duas fórmulas, podemos eliminar essa conjunção, a gente vai ter PA e QA, né? E beleza, chegamos aqui a literais, então a gente tem que voltar aqui e ver qual fórmula a gente não usou ainda, que no caso foi essa daqui. Vamos aplicar regras a ela, né? Então ela é negação de existencial, isso quer dizer que a gente pode negar essa fórmula aqui, né, que eu estou circulando agora, né? E onde tiver x, a gente coloca qualquer constante, qualquer termo fechado que a gente quiser. E aqui você precisa ter um olho nisso aqui para saber onde eliminar, né? Eu sempre também, que eu tenho universal, né, eu tento eliminar tudo na mesma constante, né? Então, a gente está sempre buscando a contradição. Eu já sei que vai surgir uma contradição daqui, né? Então eu vou buscar colocar a mesma constante que eu já usei antes, tá? Então no lugar do x aqui eu vou colocar a, né? Eu vou ter aqui PA e y. E mais uma vez eu posso aplicar de novo a mesma regra. Eu vou negar então o que está no escopo desse quantificador, né? E onde tiver y, eu posso substituir por qualquer coisa que eu quiser. Qualquer constante, qualquer termo fechado. Eu vou colocar o A também, tá? Então a gente vai ter isso aqui. E se a gente nega uma conjunção, né? Só lembrando que a gente já usou essa fórmula aqui. Se a gente nega uma conjunção, a gente vai ter uma bifurcação, né? A gente vai ter aqui a negação de cada um dos lados, né? Pela lei de De Morgan. E aqui chegamos a uma contradição, porque nesse ramo aqui, da esquerda, a gente tem não PA e PA. Então são pares complementares, esse ramo aqui fecha. E esse ramo da direita, a gente tem não QA e QA, né? Estão no mesmo ramo, são pares complementares, então esse ramo também fecha, tá? Então são os dois únicos ramos, os dois estão fechados, logo o tabuleiro está fechado. Então essa fórmula inicial, né, que a gente negou ela, é uma tautologia, é uma fórmula válida, beleza? Então é isso daí, esse foi o vídeo, espero que você tenha entendido e, enfim, se você tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários que eu ajudo aí com o que eu souber, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo.